Muito bem, pessoal. Feliz segunda-feira. Eu estou de volta. Eu sei que vocês sentiram minha falta, porque com certeza senti ainda mais falta de vocês. E eu me sinto muito melhor depois de ter ido para as montanhas. Agora acho que finalmente aceitei que Charlie Kirk não vai voltar. E de alguma forma, demorei mais para chegar a essa conclusão. Demorei mais para aceitar esse fato do que muitas outras pessoas. Algumas pessoas aceitaram isso em apenas alguns dias. Seus supostos melhores amigos, seus aliados políticos mais próximos, a Casa Branca, todos eles pareciam prontos para seguir em frente muito mais rápido do que eu. E agora parece que algumas pessoas podem até ter aceitado a morte de Charlie em questão de minutos. Há um vídeo circulando atualmente do seu chefe de gabinete, Mike McCoy. Esse vídeo está viralizando por vários motivos. Nós vamos analisar esse vídeo e se preparem, porque eu tenho um vídeo ainda mais exclusivo, nunca antes visto. Isso eu acho vai te deixar arrepiado. Além disso, eu tenho ainda mais mensagens de texto inéditas de Charlie Kirk. Incrivelmente, Charlie Kirk realmente sabia que o turning point seria a morte dele, e eu tenho provas disso. Ele também sabia que eu seria a única pessoa que iria defendê-lo depois que ele se fosse. Isso parece loucura, mas é a verdade. Então vamos começar, e bem-vindos de volta ao Candice. Então, aqui é onde eu estava. Eu fui para Wyoming para respirar, fazer trilhas, ouvir música do Kanye West demais. Eu absolutamente amo as montanhas. Eu sou uma pessoa das montanhas, por assim dizer. Wyoming é, na verdade, meu estado favorito dos Estados Unidos. E também pareceu apropriado porque, da primeira vez que visitei Wyoming, estava com Charlie Kirk e depois visitei Wyoming muitas outras vezes ao longo dos anos. E na última vez que fui a Wyoming, estava com Charlie Kirk. Foi a última pessoa com quem estive lá, e foi, ironicamente, para o funeral de Foster Friess, que era um grande doador da Turning Point USA. Acredito que ainda é. Fiquei pensando e lembrando, paguei minha passagem para Wyoming. Eu tive que chegar lá muito rápido porque eu estava fazendo podcast de Joe Rogan. Era enorme. Eu nem sabia o que era o podcast do Joe Rogan naquele momento. Foi por isso que eu não tinha nenhuma inclinação política. E ele disse, esse é o maior podcast, você tem que fazer isso. Aliás, eu estraguei tudo completamente. Eu estava tão nervoso, acho que falei tipo umas 3.000 vezes. Mas então, eu tive que ir muito rápido para Wyoming, porque o Kanye tinha me convidado para a festa de lançamento do álbum dele. E, de novo, ironicamente, o lugar onde ele fez essa festa de lançamento do álbum seria onde, anos depois, Foster Friess teria seu funeral. Então, Wyoming parecia apropriado. Eu pesquei enquanto estava lá. E quero que vocês saibam mais uma curiosidade sobre o Charlie Kirk. Ele odiava pescar. Ele absolutamente amava as montanhas. Ele adorava fazer trilhas. Ele era bastante atlético, mas odiava pescar. Simplesmente não era uma praia dele. Da mesma forma que golfe simplesmente não é a minha praia. Pescar não era a dele. E essa foto, que eu estou prestes a mostrar para vocês, me faz rir porque estávamos na Colômbia Britânica pescando, e aqui está uma foto minha com o Charlie. E eu estava tão empolgado com essa pescaria. Os olhos do Charlie estão fechados aqui. E assim que acho que foi o Don Jr., talvez tenha sido o Corey Lewandowski, bateu o flash, tirou a foto. O Charlie só fez, uff. Eu não sei por que vocês gostam disso, porque ele era hiperativo demais. Ele sempre queria estar planejando e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E pescar leva tempo. Você tem que preparar a isca. Já se passaram 47 dias desde que meu amigo Charlie Kirk foi executado na frente do mundo, porque foi isso mesmo, uma execução pública. E podem me chamar de louco. Muita gente chama. Mas eu estava tão claramente iludido logo após a morte dele que estava agindo sob essa lógica. Eu realmente acreditava que estaria lutando por respostas sobre o que realmente aconteceu em 9/10 junto com o círculo íntimo do Charlie. Achei que talvez a banda fosse se reunir de novo. Talvez todos nós fôssemos participar de um grupo de conversa. Eu, Tyler Boyer, Andrew Kovac, até mesmo Stacey Sheridan. Se você está se perguntando quem é Stacey Sheridan, aliás, ela é quem está segurando a câmera quando o caixão do Charlie está sendo escoltado para fora do Air Force 2. Ela é basicamente a principal responsável pelo dinheiro na Turning Point USA. Ela foi contratada para atrair os grandes doadores. Eu me lembro exatamente quando isso aconteceu. Todas aquelas pessoas.
Aliás, todas elas foram trazidas pelo Tyler Boyer. Ele é um personagem muito importante nessa história, mas vamos falar sobre tudo isso amanhã. O ponto que estou tentando fazer aqui é que eu presumi claramente, de forma errada, que todos nós, talvez, estaríamos em um grupo de conversa nos comunicando, fazendo barulho e exigindo respostas dos federais, da polícia, até mesmo da Casa Branca, certamente, no mínimo, apontando as muitas lacunas nessa história. E se qualquer um de nós, qualquer um mesmo, tivesse a audácia ou o desejo de continuar o programa do Charlie Kirk, esse seria o espaço apropriado para fazer esse tipo de pergunta. Mas não, eu estava errado. Silêncio. O que recebemos foi silêncio. Na verdade, me disseram que essas pessoas acreditam na narrativa oficial. Atirador solitário. Ninguém mais envolvido. Apenas um cara maluco com pronomes demais na bio. Ei, 1963 ligou. E eles querem a narrativa deles de volta. Tudo o que falta nessa história é um morrinho gramado, certo? Só falta um morrinho gramado. Enfim, lá na sede me disseram que está tudo como sempre, e isso meio que me lembra, sei lá, o LBJ. Quando ele faz o juramento naquela foto famosa, infelizmente sendo empossado, infelizmente, claro, ele está triste nessa foto. Poxa, é óbvio que ele não queria ser presidente dos Estados Unidos. JFK foi baleado e morto, e agora o LBJ tem que assumir, infelizmente. Mas tenho que ser honesto, eu não estava lá. Eu não acho que o LBJ estava realmente tão chateado assim. Eu não sei porquê. Sensações. A vibe simplesmente não bate pra mim ali, naquela foto, mas talvez ele estivesse... Talvez a verdade seja que o LBJ, simplesmente usando uma expressão, estava com a cabeça no lugar e o JFK tinha um plano. Tipo, caso ele tivesse sido horrivelmente assassinado na frente do mundo todo, talvez o JFK tivesse um plano de sucessão. Agora, se esses termos que estou usando aqui soam familiares pra você, é porque eles realmente deveriam soar familiares. É exatamente a mesma terminologia que foi utilizada pelo pastor Rob McCoy só para dias depois que Charlie foi assassinado. Diante de sua congregação, ele falou sobre o plano de sucessão de Charlie, ao qual ele, de alguma forma, tinha acesso. Não sei porquê, mas ele soube 4 dias depois e anunciou ao mundo que Charlie realmente tinha um plano. Ouça. Todos estão preocupados com a liderança da TPUSA. Não. Ele era sábio o suficiente aos 31 anos para montar um plano de sucessão. Está muito claro o que eles decidiram e eles estão implementando isso agora. Incrível. Quer dizer, incrível. Então, em 14 de setembro, fomos informados sobre esse plano de sucessão. E acho isso fascinante. As pessoas que nem sequer conheciam Charlie ao redor do mundo parecem estar lutando mais por ele, lutando mais pela verdade. E é, de fato, graças a pessoas na internet como Sam Parker, James Lee, Ian Carroll, Zeb Boykin, entre muitos outros, que um vídeo de 10 de setembro se tornou bastante viral, certo? Então vamos dar uma olhada nisso. É um vídeo claro do filho do pastor Rob McCoy. O nome dele é Mike McCoy. E você vai ver o que ele faz não nos segundos após Charlie ser baleado, mas em menos de 1 segundo depois que Charlie é baleado. Não são segundos, é menos de 1 segundo. Você vai assistir ao que Michael McCoy faz. Primeiro, vamos ouvir a versão do pai dele sobre o acontecimento. Pode falar, pastor McCoy. Como pai, eu só quero proteger meu filho. E eu pensei, tenho um plano para você, filho. Ele disse, pai, esse não é o plano do Charlie. E sabe de uma coisa? Estou olhando para o meu filho, que tem 24 anos. Justin é o chefe, CFO, diretor financeiro, e Mike é o chefe de gabinete. Estou observando. No minuto em que Charlie foi baleado, ele me ligou e disse, pai, Charlie levou um tiro no pescoço. Por favor, ligue para todos os pastores e ore. Eu disse, tudo bem, filho. Ele estava lúcido. Ele estava apenas direcionando. Ele estava coberto de sangue. 2 coisas que quero que você lembre aqui. Talvez você tenha percebido, mas ele disse, eu estava observando. E no momento em que Charlie foi baleado, ele ligou e Mike McCoy disse ao pai, Charlie foi baleado.
Ore por ele. Ele diz, no minuto, talvez ele esteja sendo um pouco hiperbólico. Vamos descobrir. Eu certamente gostaria de descobrir. Mas ele para e diz, eu estava observando. Observando o que exatamente? O que você estava observando? Quero me lembrar disso. Isso está me incomodando e eu vou te contar porque isso está me incomodando em um instante. Mas o mais importante é que ele diz que Mike estava coberto de sangue. Exceto que Mike não tinha sangue. Em lugar nenhum perto dele. Porque Mike estava atrás da barraca quando Charlie foi baleado. E Mike, em menos de um segundo, faz algo que eu acho bastante estranho. Ele coloca o telefone no ouvido e começa uma conversa. Então vamos assistir a esse trecho na íntegra. O Mark vai colocar pra gente. Então decidimos desacelerar esse trecho e vamos assisti-lo em câmera lenta. Assim você pode ver que são exatamente 834 milissegundos desde o momento em que você ouve o disparo. Esse é o tempo que Mike McCoy leva para colocar o telefone no ouvido. Agora, por que essa precisão no tempo é tão importante? Porque não há discagem. Mike não teve tempo de discar. Certo, você não consegue discar. E colocar o telefone no ouvido em 0,834 segundos. A próxima vez que você vai ver Mike McCoy, como acabamos de mostrar, é em pouco menos de 2 segundos e meio. Do outro lado da tenda, ele está em uma ligação telefônica. Então podemos acompanhar o Mike, mas vamos assistir ao trecho novamente em milissegundos para que você realmente entenda a rapidez com que isso acontece. Então, quando esse clipe foi trazido... Lá vamos nós. Estamos monitorando isso. Sim. Quando o clipe me chamou a atenção, eu obviamente tinha um arquivo, uma grande pasta de arquivos de todos os ângulos, e decidi seguir Mike de todos os ângulos possíveis. Tipo, talvez a gente tenha perdido, e em algum momento ele desligou o telefone, discou um número, fez uma discagem rápida e manteve pressionado um... Não sei. Talvez tenhamos perdido isso. Porque isso parece automático, certo? 0,834. Isso parece bem rápido. E não. Não, ele não faz isso. Nós até o colocamos na frente do carro de Charlie, quando o carro de Charlie está... Quando Charlie é levado para o carro que está esperando, melhor dizendo. Ele ainda está no telefone. Posso te mostrar o clipe disso? Dê uma olhada nisso. Não se preocupe, nós vamos desacelerar para você. Veja-o ao fundo com a mochila. Mickey McCoy, ok? Então o que devemos fazer com isso? A única conclusão lógica que eu posso tirar, e muitas outras, porque eu insisti, eu disse, seja o advogado do diabo. Quero que você defenda Mike McCoy. Quero que você interprete o advogado e represente seu cliente, Mike McCoy. O que ele estava fazendo? Como ele fez isso tão rápido? Ninguém poderia ganhar esse jogo. A única conclusão lógica a que chegamos foi que Mike já estava em uma ligação telefônica às 12h23. Às 12h23, ele já estava em uma ligação telefônica. Então eu disse, vamos voltar um pouco antes nas imagens e ver se conseguimos encontrar o momento em que ele realmente talvez disca para o telefone. Talvez possamos vê-lo pegar o telefone e começar uma ligação antes do disparo acontecer. Então, depois de estar nessa ligação, se seguirmos essa lógica, isso significaria que ele larga o telefone até que Charlie seja baleado. E conseguimos encontrar o que achamos que pode ser esse momento. E posso te dizer que é aproximadamente 1 minuto e 45 segundos. Antes daquele disparo acontecer. E podemos assistir isso aqui. Você pode vê-lo como se ele estivesse no telefone aqui. E você vai ver, ele pega o telefone e começa a cobrir o ouvido de novo. Agora, isso pode não ter relação. Novamente, não estamos apenas supondo aqui. Isso foi o que fez mais sentido para nós, porque não conseguimos justificar de outra forma. E quero deixar claro, não estamos aqui para fazer suposições, ok? E não precisaríamos fazer suposições se a Turning Point USA simplesmente dissesse a verdade. Eles poderiam simplesmente ser abertos e honestos sobre tudo. Ok, obviamente procurei tanto o Mike McCoy quanto o Andrew Colvett para uma declaração, fiz aquelas 2 perguntas. Ei, com quem você estava no telefone? O que está acontecendo aqui? Nenhuma resposta. Estranho. Porque se fosse comigo e eu visse trechos viralizando e as pessoas...
estivessem tirando conclusões daquele vídeo, achando que eu já estava no telefone, achando que minha reação foi estranha, eu responderia na hora. Eu diria, aqui está o meu registro de chamadas. Quer saber com quem eu estava no telefone? Com o 911, obviamente. Eu estava surtando, completamente nervoso. Liguei para o 911, eu não sabia o que estava fazendo. Aqui está meu telefone, aqui está todo o meu registro de chamadas daquele dia. Isso é, sei lá, acho que vivemos em um mundo onde isso não faz sentido. Eu teria emitido uma declaração para esclarecer qualquer boato, mas eles não fizeram isso. Aqui está o que eu quero dizer. E, honestamente, eu sei que estou pregando para convertidos aqui. Tudo sobre isso está errado. Você sabe disso, e eu também. Na verdade, eu sei disso melhor do que a maioria porque ajudei a construir essa organização. E é por isso que eu sou quase a pessoa perfeita para discernir o que é normal e o que é anormal, no que diz respeito ao que aconteceu naquele evento no campus universitário. Na verdade, quando fiz minha homenagem ao Charlie, isso é inacreditável. Lembre-se, logo depois que ele morreu, eu postei um vídeo para o meu amigo Charlie Kirk e compartilhei um trecho dele em um evento universitário. E ele e eu estávamos rindo. E eu vou mostrar esse trecho para vocês em um segundo. E eu disse, eu nem sei de qual universidade é essa. E mostrei o trecho porque eu não sabia de qual universidade era. E, inacreditavelmente, era a UVU. Não estou brincando. Vamos assistir novamente ao clipe. Se você não é rico, branco e homem, Charlie Kirk não é seu amigo. Você não é... Meu amigo mais. Não somos amigos, está certo? Como vou descobrir? É assim que vou descobrir. Uma placa do lado de fora de uma coisa, um evento que a gente acabou de... fazer. Você não é meu amigo, vai entender. É inacreditável que de todos os clipes escolhemos esse e eu não fazia ideia de que era novel. A questão é que eu fui a campi universitários com o Charlie Kirk por 6 anos. Não acredito que tenha havido uma única pessoa viva e respirando que tenha falado em mais campi universitários ao lado de Charlie Kirk do que eu. Então eu sabia que as coisas estavam estranhas quando vi o primeiro e mais importante, o cinegrafista, aquele que tira a câmera, vendo-o. Ficar ao lado de Charlie no evento imediatamente me fez achar que era estranho. Ok. Foi por isso que entrei em contato quando as pessoas o viram tirando a câmera. Eu disse, o que é isso? Por que você está aqui? Literalmente, por que você está ao lado do Charlie? Em nenhum evento universitário, em 6 anos, eu já tive esse homem ao meu lado em um evento. Ok. Às vezes ele nem estava lá. Outras vezes, claro, quando você trabalha com AV, seu trabalho é estar em algum lugar silencioso. Seu trabalho é usar fones de ouvido para garantir que o áudio esteja bom. Talvez a ideia de que a pessoa que dirige a empresa está te microfonando seja completamente absurda. Eu não gostei disso. Isso foi algo novo para mim. E sabe de uma coisa? Quando liguei para ele, as coisas ficaram bem estranhas. Ele reconheceu que muita coisa nova estava acontecendo naquele dia. E eu imediatamente questionei ele sobre as mudanças sutis que percebi. E o que me chamou a atenção como errado foi que ele mentiu para mim. Eu não sei por que ele estava mentindo para mim, mas muitas das coisas que ele disse não faziam sentido. E eu vou falar mais detalhadamente sobre o que foi que ele disse, porque, obviamente, eu gravei a ligação. Eu, claro, perguntei por que ele tirou as câmeras tão rapidamente. Pedi para ele, antes de tudo, simplesmente me mostrar as imagens, porque era só isso que eu queria fazer. Eu estava pensando de novo que todos nós iríamos nos reunir e resolver esse assassinato. E ficou estranho, ficou realmente estranho. Eu disse, só quero ver as imagens para poder desmentir. Eu sei que você não quer divulgar mais imagens. Tudo bem, mas só me mostre as imagens para que eu possa desmentir todas essas teorias da conspiração na internet de que você estava escondendo algo. Na verdade, eu não estava desconfiado do Turning Point quando liguei. E eu perguntei de novo, qual é o motivo? Qual o motivo de terem tirado as câmeras tão rápido? Porque as imagens ainda não foram divulgadas? Deixe-me ver. E ele me disse que primeiro ele só tinha falado com a Erika e com os federais sobre as imagens. Ou seja, ele me disse especificamente que, como eu disse antes, ele tinha protegido essas imagens. Porque ele queria evitar que a Erika, como eu te disse, tivesse que reviver aquele momento. E isso não fez o menor sentido para mim. Eu falei para vocês porque todos nós podemos assistir o Charlie Kirk ser assassinado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, como é que você está poupando algum sentimento aqui ao tirar as imagens das câmeras de trás? E aí fez ainda menos sentido para mim e me pareceu uma mentira. Quando vi as imagens pelo FaceTime, percebi que não havia sangue no Charlie. Então era a filmagem menos traumatizante de todas. Por que tanto segredo sobre isso?
Ele então me disse que precisava falar primeiro com os advogados do Turning Point para ver sobre liberar as imagens. Eu disse, ok, tudo bem. Deixei ele tirar uns dias de folga e depois voltamos a conversar por telefone e eu disse, olha, essa desculpa é meio furada. Porque você administra sua própria empresa e as imagens são de sua propriedade. Ele então disse, ok, eu sou o dono das imagens. Eu só queria, só coordenar, checar, sei lá. Ok. Meio que é a segunda mentira, né? Aí ele disse algo que realmente me incomodou. Ele disse, eu não sei como enviar as imagens. Tipo, o arquivo era muito grande. Eu nasci ontem. Então você administra uma empresa inteira de audiovisual e não sabe como enviar as imagens. Isso não me cheirou bem. Ficou ainda mais bizarro. Ele me disse, e foi aí que eu fiquei extremamente desconfortável. Ele disse, depois que eu sugeri, você pode simplesmente usar o WeTransfer. Ele disse, eu não quero simplesmente enviar as imagens pela internet. Isso é coisa da cabeça do Charlie porque eu estou preocupado que o Google possa me hackear. Eu juro por tudo que eu amo. Foi isso que ele me disse. Ele tinha medo de que o Google fosse hackeá-lo. Então, nesse momento, eu fiquei meio assim, olhei para minha equipe e comecei a estalar os dedos na mesa. E eu falei para eles, literalmente, culpado de alguma coisa. Eu não sei. Isso é estranho. Que mentira, idiota. Então eu disse para ele, vamos fingir que isso realmente acontece. Por qualquer motivo, Sergey Brin está por aí pensando, quero hackear essa pessoa porque quero ver as imagens atrás da cabeça do Charlie. Isso acontece? Tanto faz. Então ele entrega as imagens para a Fox News, a CNN, por exemplo. E eles exibem. O que acontece depois disso? Eu disse pra ele, eu sei o que acontece depois. Todos nós vamos ver Charlie Kirk morrer de um ângulo diferente. Nós o vimos morrer de 1000 ângulos diferentes. O que realmente muda se o Google hackear você? Esquisito. Uma coisa estranha de se dizer. Também perguntei com quem ele estava falando ao telefone depois que Charlie foi baleado. E ele me disse, e juro que ele estava ao telefone com os agentes que estavam no Arizona assistindo. E eu disse, que operações? Não temos pessoas no Arizona assistindo aos eventos que realizamos no campus universitário? Isso é algo novo? Ele disse que sim, é novo. Na verdade, essa foi a primeira vez que estávamos fazendo isso. Ele disse que havia 2 pessoas, 2 agentes que estavam assistindo lá do Arizona. E ele me disse que o motivo de estarem fazendo isso era porque, sabe, Kent, ele disse, Charlie, ele era tão ambicioso e não era rápido o suficiente que tudo estava sendo transmitido ao vivo. Ele queria que as pessoas cortassem os clipes ao vivo para que pudessem ser as primeiras a colocá-los na internet. Ele não queria. Ele é do tipo que não quer desperdiçar nem um segundo. Então, transmitindo ao vivo para que todos possam assistir. Mas eles estavam competindo com algumas pessoas para soltar os clipes mais rápido do que qualquer um. Porque Charlie é ambicioso. Agora, fiquei um pouco desconfiado e percebi que ele podia sentir que eu estava ficando cada vez mais desconfiado com cada coisa aleatória que ele dizia. Ele me enviou um vídeo que eu não pedi, eu queria ver as imagens. Aí ele me manda um vídeo, e acho que isso era para servir como algum tipo de álibi. Não sei se ele achou que eu pensava que ele tinha atirado no Charlie. Com certeza eu não achava que ele estava envolvido em puxar o gatilho e matar Charlie Kirk. Na verdade, não sei por que esse vídeo, não sei o que esse vídeo poderia ter feito, que ele me enviou, além de me deixar ainda mais desconfortável, porque o vídeo que ele me mandou é bastante chocante. É também o motivo pelo qual eu sabia que Tyler Boyer estava mentindo quando tweetou que esse cara foi ordenado pela polícia a retirar as câmeras. Ele está mentindo porque eu tenho cada minuto do que esse cara estava fazendo, graças ao fato de ele ter me enviado, certo? Cada minuto do que ele estava fazendo antes de tirar aquelas câmeras. E, aliás, são apenas 4 minutos antes de ele tirar as câmeras. Então, ele está ao lado e está na frente de Mike McCoy quando Charlie é baleado. Agora, para dar o devido crédito, ele realmente viu Charlie ser baleado. Ele viu, por uma fração de segundo, vê Charlie sangrando e sai correndo. Mas não vai muito longe. Ele só corre alguns metros para longe. Agora, devo mencionar que o cinegrafista, ele também foi trazido para a empresa por Tyler Boyer. E se você trabalhou com Charlie por tanto tempo, mais de uma década, e vê Charlie Kirk ser baleado, o que você faz? O que você faria? Estou te fazendo essa pergunta aí em casa. O que você faria?
Eu digo duas coisas que são bem comuns, certo? Você escolhe entre lutar ou fugir. Você corre em direção a ele ou você foge e vai embora para longe porque não sabe o que está acontecendo. É só um tiro? Há várias pessoas. Você está sendo perseguido? Não tem como processar isso. Se você for fugir, deveria estar correndo e talvez ligando para o 190. É isso que eu teria feito se quisesse fugir e não correr até o Charlie para garantir que ele está bem. Mas esse segundo amigo próximo de Charlie decidiu correr alguns metros para longe, até um monte gramado, para pegar seu telefone. Alguns segundos depois, ele pega o telefone e começa a se gravar. É um vídeo de selfie. Grava um vídeo de si mesmo. Então vamos assistir ao vídeo. Eles acabaram de atirar. Ele está morto. Que Deus o ajude. Essa foi a primeira vez que foi anunciado, na verdade, que Charlie Kirk estava morto. Meio estranho. Vai lá, recupere o fôlego. Volte o vídeo. Assista de novo. Assista várias e várias vezes como eu fiz, porque você provavelmente está pensando em voz alta. Que diabos eu acabei de assistir? O que está acontecendo? O que os amigos e aliados mais próximos de Charlie e as pessoas que iriam continuar o legado estavam fazendo? E atendendo ligações nas quais já estavam e se filmando e anunciando prematuramente quando ninguém poderia saber que Charlie Kirk está morto. Menos de 1 minuto. Declarado morto. Nenhum instinto de correr até ele. Nenhum instinto de correr para mais longe, talvez porque você precise voltar e pegar as câmeras 1 minuto depois que isso acabar. É quando ele vai e pega as câmeras, certo? Ao invés disso, deixa eu me filmar e filmar minha reação, que na verdade nem parece tão abalada assim, certo? Na verdade, esse é um daqueles vídeos que me deixaram tão irritado que eu fiquei bravo com outras pessoas, sabe? Eu fiquei bravo com a Savannah. Eu vi a reação do Mike McCoy. Agora estou olhando para a reação desse cara. Eu penso Savannah, tipo, uma das parceiras. Eu sou assassinado. Você se filma. Eu sou assassinado. Você está falando sobre meu plano de sucessão. Alguns dias depois, eu sou assassinado. Você está mentindo sobre pequenas coisas a meu respeito. E tudo o que o Turning Point está fazendo está errado. E você sabe que está errado. Você sabe lá no fundo que está errado. Quero dizer isso porque tem havido muita leitura nas entrelinhas. Isso é estranho para mim. Acho que sou uma pessoa muito direta. Eu falo o que penso. E eu não quero que as pessoas confundam o que está acontecendo agora ou assumam erroneamente minhas intenções aqui. Então, permita-me ser muito explícito. Eu quero guerra com todos vocês. Todos vocês. E há um motivo para isso. Eu vou chegar a esse motivo em um instante. Eu quero guerra com todos vocês. Então, escrevam seus artigos, publiquem seus comunicados, mandem e-mails para a Casa Branca, peçam comentários. Digam o que quiserem dizer sobre mim. Eu quero guerra com todos vocês porque eu sei. Eu sei que isso não está certo. E não há como vocês me convencerem, nem ao resto do mundo, de que tudo isso é normal. Nós não vamos simplesmente continuar e pular para um plano de sucessão. Vamos primeiro descobrir o que diabos aconteceu em 10 de setembro. E vou dizer para vocês, Charlie teve uma visão. Vamos falar sobre isso depois de alguns anúncios. Certo, pessoal, fazendo uma pausa rápida para falar sobre a Riverbend Ranch. Vocês sabem que eu simplesmente adoro os bifes deles. Eles têm carne de Black Angus, que é famosa pelo seu sabor incrível. A Riverbend Ranch levou a carne de Black Angus a um outro nível porque, nos últimos 35 anos, eles vêm criando um rebanho de Angus de elite.
usando tecnologia de ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, com essa genética especial, para mais de 216 fazendas no oeste do Zaire. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch por criarem bezerros sem hormônios de crescimento ou antibióticos. Todo outono, esses bezerros de genética de elite voltam para a Riverbend Ranch para passar o verão em pastagens exuberantes nas montanhas. Ao comprar da Riverbend Ranch, você apoia 64 cowboys e suas famílias, além de mais de 260 fazendas nos Estados Unidos e centenas de famílias que trabalham nelas. É nascido no Zaire, criado no Zaire e processado aqui mesmo no Zaire. A carne deles é maturada à perfeição por 21 dias e, em seguida, enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a sua carne de Black Angus comum. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne de Angus que já provei. Agora, ao acessar riverbendranch.com e usar o código Candice no checkout, você recebe $20 de desconto no primeiro pedido. Confie, você vai se impressionar. Então acesse riverbendranch.com e use o código promocional Candice no checkout. Também quero falar para vocês sobre o navegador Comet AI, porque quanto tempo você passa todos os dias na internet? Quanto tempo você passa clicando por aí enquanto está na web, pesquisando, rolando a página, digitando? São infinitas abas. Definitivamente é muito tempo. Bem, a boa notícia é que existe um novo navegador de internet com IA da Perplexity, chamado Comet. E ele está mudando completamente a forma como conseguimos interagir com nossos navegadores. Usar o Comet é como ter um assistente pessoal que meio que vive no seu computador e realmente pode fazer coisas por você na internet. Literalmente fazer coisas, não apenas te dar respostas. Por exemplo, você pode pedir para o Comet digitar, clicar, pesquisar, rolar a página. Ele pode até te ajudar a planejar os jantares durante a semana. Com apenas alguns toques, ele cria um plano de refeições personalizado para você, baseado nas preferências da sua família. A Comet encomenda as compras para mim e elas são entregues diretamente na minha porta. O Comet pode fazer compras para você, fazer reservas, agendar viagens, resumir artigos ou vídeos, enviar e-mails, agendar reuniões e muito mais para facilitar sua vida. Então, volte e aproveite seu tempo online, baixe o novo navegador da Perplexity, chamado Comet, e deixe que ele trabalhe para você, e não o contrário. Confira em pplx.ai/Candice, esse é pplx.ai, ou seja, Candice. E vocês já sabem, o maior segredo de saúde que não está sendo falado é que tudo começa no seu intestino. Todos os dias, seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, trabalho, estresse e toxinas no ar que respiramos. Quando seu intestino está com problemas, todo o seu corpo começa a sentir. A maioria dos probióticos não funciona. Essa é a verdade. 99% das marcas tradicionais morrem no ácido do estômago antes de chegar ao intestino. É isso que faz o probiótico de esporos Just Thrive ser único. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega 100% vivo ao intestino, o que significa que faz algo que nenhum outro faz. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores exatamente onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o probiótico Just Thrive em cápsulas ou goma de frutas vermelhas. Da linha de probióticos aos suplementos para a saúde intestinal, imunológica e cerebral, a Just Thrive ajuda os americanos a ficarem saudáveis novamente. Com soluções científicas confiáveis. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle da sua saúde, visite justthrivehealth.com e economize 20% com o código Candice. Você verá a diferença por si mesmo ou receberá o reembolso total do produto sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Mais uma vez, é justthrivehealth.com com o código promocional Candice. Agora é hora de compartilhar mensagens privadas. Sabe, o que acho tão engraçado é que, não sei, sinto que agora eles estão mergulhados em psicologia para crianças pequenas. É tão óbvio o que está vindo por aí, esse pensamento de que, não é apropriado compartilhar mensagens privadas, a menos que sejamos nós a fazer isso. A menos que sejamos nós a fazer isso. A menos que estejamos no palco falando sobre conversas privadas e inventando coisas que definitivamente não aconteceram. E acho que, na verdade, foi o discurso do pastor McCoy. Charlie queria que eu liderasse o próximo movimento. Charlie me disse, eu sou o pastor da América, foi o que ele disse. Tenho certeza que ele disse isso. Tenho certeza que ele disse isso. Tenho certeza que ele te chamou de pastor da América. E então, sim, vou fazer o que eu quiser até que a verdade seja contada sobre o que aconteceu em 9 de outubro. Aliás, deveríamos começar pelo Josh Hammer, porque ele realmente se tornou agora o rei de desafiar todos os estereótipos.
De onde paramos da última vez, obviamente. Ele agora é infame por ser uma criaturinha tão enganadora. A troca de mensagens de texto, Josh Hammer pego com a mão no pote de biscoitos. Tô falando com a mão bem dentro do pote de biscoitos. Não tem outra maneira de dizer, certo? Charlie é morto. No mesmo dia, ele começa a divulgar o livro dele. As últimas palavras de Charlie foram: compre meu livro. Compre o livro do Josh Hammer. Na noite anterior, ele nem sequer hesitou em relação a Israel. Ele amava tanto Israel. E então eu só esperei porque agora estamos pescando. E eu sabia, eles fariam isso. Eu sabia que mentirosos precisam mentir rápido e primeiro. E ele mentiu. Ele mentiu repetidas vezes sobre sua posição em relação a Israel. E quando foi pego, você pensaria que ele teria um mínimo de decência? Você pensaria que ele teria um pouco de humildade? Você pensaria que ele pediria desculpas por mentir sobre a posição do Charlie em relação a Israel? Mas ele não fez isso. Ele simplesmente dobrou a aposta. Ele meio que israelizou a aposta, por assim dizer. E isso meio que me deu uma ideia para uma minissérie recorrente que provavelmente teremos neste programa. Uma minissérie da HBO, aliás, produzida executivamente por mim. Quero mostrar isso para vocês agora. É um trailer que nós montamos. Espero mesmo que vocês gostem. Ouçam só. Como Charlie Kirk realmente se sentia em relação à pressão que estava recebendo de doadores sionistas pró-Israel para a Turning Point USA. Charlie definitivamente não era alguém que gostava de ser intimidado por doadores, como vimos naquelas mensagens de texto. Os doadores judeus da TPUSA, de fato, infelizmente, reforçaram ainda mais os piores estereótipos negativos sobre os judeus. Charlie escreve: doadores judeus se enquadram em todos os estereótipos. Eu não posso e não serei intimidado dessa forma. Alguns momentos depois. Você... Sabe, estou falando com advogados. Acho que sou advogado por formação. Sou juiz federal de apelações. Eu sei que sei uma coisa ou duas sobre o direito constitucional dos Estados Unidos. Acredito que temos aqui um caso potencialmente sério de difamação. Estou falando muito com advogados. E veremos o que acontece. Muito bem, Joshi. Bom trabalho. Muito bem, Joshi. Faça o melhor que puder para conter seu sionismo. Eu sei que é difícil. Faça o seu melhor. Muito engraçado. Também quero destacar John Miller no Chex. Ele me fez rir. Eu estava realmente rindo quando vi o tweet dele sobre Josh Hammer ameaçando me processar. Ele simplesmente escreveu isso e disse tudo. Ele disse: eles realmente tentam nos fazer acreditar que esse é o mocinho El Mal. Fala sério. Sim, quero dizer, ele simplesmente parece um super vilão de James Bond. É exatamente assim que ele parece. E, aliás, isso é muita palavra para dizer o que eu sempre digo. A gente não sabe, não, mas a gente sabe. E Josh Hammer, sim, nós sabemos. Você não é o mocinho, ok? Você tem que acreditar no seu instinto. Eu continuo dizendo a vocês várias vezes que seu intestino é mais importante, certo? Seu subconsciente capta as coisas antes de sua consciência, o que me leva aos sonhos, aliás, porque antes de eu fazer uma pausa, muitas pessoas ficaram incomodadas porque eu discuti isso em um programa anterior. Um sonho que tive, um sonho muito vívido, em que Charlie me disse que havia sido traído. E então ele foi traído. É isso. Isso é muita coisa que eu poderia dizer aqui. Se eu soubesse que falar sobre meus sonhos iria despertar o interesse de tantas pessoas, eu teria começado todos os outros. Mostre como Martin Luther King Jr. Eu pensei, tive um sonho. Eu tive um sonho. E como eu disse, esta foi clara. Charlie me disse que foi traído. Na verdade, ele disse mais do que isso, na verdade. Mas estamos pescando, certo? Então vamos ter paciência. O que eu quero que vocês saibam sobre o Charlie é que ele também costumava sonhar de forma muito vívida. Como viajávamos tanto juntos, ele acordava, a gente trocava mensagens e ele me contava sobre esses sonhos vívidos. E conversávamos sobre muitas coisas, como acontece quando você começa a conhecer alguém, conversamos sobre o mundo espiritual, falamos sobre religião, nossa fé e, mais importante, sobre qual era o propósito das nossas vidas. E houve um período em abril em que Charlie ficava insistindo comigo repetidas vezes que ele iria morrer jovem. Na verdade, ele me disse que o Turning Point USA seria a morte dele. E eu vou permitir que vocês leiam as palavras dele. E é engraçado como isso aconteceu, porque quando eu estava em Wyoming, eu saí pra fora. Eu estava escrevendo, sentia fisicamente a necessidade de escrever, de colocar a caneta no papel e de rezar. E eu estava sentado ao sol, olhando para as montanhas.
E bem quando terminei minha oração, abri os olhos e vi uma águia careca enorme. Isso simplesmente me fez sentir em paz. É um daqueles momentos em que você está na natureza, vê algo bonito e isso te faz sentir em paz. E então senti a necessidade de começar a rever mensagens e conversas entre eu e Charlie. E de fato, acabei encontrando várias mensagens dele me dizendo como ele morreria. Vou mostrar para vocês algumas dessas mensagens agora, um conjunto específico de mensagens que foram escritas em 6 de abril de 2018, apenas algumas semanas antes. Kanye tweetou: "Eu amo o jeito que Candace Owens pensa", o que é relevante porque muitas coisas mudaram depois desse tweet. E é relevante porque Charlie sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. E eu acho que era isso, o tal algo grande. Quero também dizer que, obviamente, não estou inventando essas mensagens. Certo, ponto de virada. Na verdade, Mike McCoy tem acesso a todas as mensagens de Charlie Kirk. Eles podem lhe dizer que essas são reais. Aqui está o que ele escreveu. Estávamos falando novamente sobre Kanye. Charlie me escreveu: "Você será a dama de ferro da América." Ele tinha uma visão muito política pra mim. Eu nunca quis esse tipo de coisa. Eu vejo isso tão claramente. Mas talvez eu seja Moisés. Talvez eu não veja tudo isso até o fim. Rindo muito. Se for esse o caso, seja o meu Davi. Eu disse: "Cara, você ainda nem percebeu o seu poder. Você é tão jovem", era o que eu pensava. Ele disse: "Se eu te contar a verdadeira profecia que eu sinto no fundo do meu ser. É realmente triste, mas espero que esteja errada." Continuou dizendo: "De qualquer forma, não tenho certeza se vou viver para ver o fim desta revolução. Acredito que você foi a paz que Deus quis que eu encontrasse, que vai terminar a luta. Desde o começo da Tepiusa, eu sentia no fundo que poderia ser eliminado a qualquer momento. Não consigo explicar, mas sonho com isso o tempo todo, né? O tempo todo mesmo. Enfim, esse é um papo deprimente para outra hora, kkk." Eu disse: "Isso é estranho. É mais uma manifestação do medo do que uma concretização." Ele disse: "Não tenho realmente medo disso. Só estou te contando o que sei que é verdade." E ele me disse isso. Ele me disse isso. Eu não sei por quê. Charlie sabia que ia morrer jovem. E eu não sei. Eu só senti que precisava compartilhar isso porque é, em parte, o motivo. No momento em que Charlie foi baleado, eu simplesmente soube que ele havia sido traído espiritualmente. Da mesma forma que Charlie sabia que ia morrer jovem, eu sabia que isso fazia parte de algo maior. Então eu queria dizer para vocês, para as pessoas que traíram o Charlie, eu recomendaria que vocês contassem a verdade, ok? Eu recomendaria que vocês contassem a verdade. Porque Charlie disse outras coisas. E eu olho para essas coisas agora e penso: uau, é quase profético, não é? É quase uma profecia. E posso te dizer que essa é uma história que terá um final feliz, uma tragédia que terá um final feliz. O mundo vai conhecer a verdade sobre isso. Vai sim. Eu recomendaria que você contasse a verdade. Estão sendo traçadas linhas na areia agora mesmo entre o bem e o mal. Muitos de vocês escolheram o lado do mal. Vocês, podcasters, pessoas que fazem vídeos, pessoas que estão recebendo dinheiro, dizem para as pessoas não olharem para lá. Eu recomendaria que vocês parassem de fazer isso. Vocês não precisam me ouvir. Provavelmente vocês não vão me ouvir. E para as pessoas que traíram Charlie, provavelmente vocês não vão contar a verdade, provavelmente porque agora estão com medo. Vocês deveriam estar com medo, mas é o tipo errado de medo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria a mais. Isso não é tudo. Eu estou ciente disso. É por isso que escolhi ficar do lado do bem e da verdade, não importa o custo. Eu escolhi o meu lado. Eu não me importo com nenhum de vocês. Mal posso esperar para ler os seus artigos depois disso. Isso é meu café da manhã. Isso agora me inspira. Mal posso esperar para ler seus tweets malucos. Mal posso esperar para vocês mentirem sobre coisas que eu disse. Mal posso esperar, sabe por quê? Numa trilha que o Charlie e eu fizemos em Wyoming uma vez, estávamos discutindo sobre a pena de morte. Ele estava perguntando, tipo, qual é a sua posição sobre a pena de morte? E eu disse a ele que sempre fui contra. E normalmente essa é uma conversa teológica. Cristãos ficam indo e voltando nesse assunto. Você tem o direito de tirar uma vida? Eu estou do lado que não temos o direito de tirar uma vida. Mas minha posição sobre isso não é nem totalmente teológica. Eu disse a Charlie que sou contra porque a morte é fácil. Você está aqui e depois não está mais. É como adormecer, certo? Você está aqui em 1 segundo e depois não está mais. Pense em desmaiar ou desmaiar.
Pessoas que cometem grandes males e nós estamos dando a elas a morte. É isso. Sim. Eu sempre digo que eles merecem mais do que isso. E para as pessoas que estão envolvidas, as muitas pessoas envolvidas nisso, não apenas o atirador solitário em diferentes estágios, pessoas que estão envolvidas, pessoas que sabem de coisas, que estão assistindo a isso, talvez em uma baia de escritório e sabem de coisas, quero que você saiba que, se escolher não contar a verdade, você está prestes a se tornar muito famoso. Estou falando de ser famoso através das eras, o tipo de fama que a maioria das pessoas nem consegue compreender. Eu não consigo compreender esse nível de fama. Tipo, estou falando de um nível de fama que pode acabar com um nome. Sabe o que quero dizer? Tipo, ninguém mais chama o filho de Judas. Ninguém mais chama o filho de Adolf. Estou falando desse nível de fama, infâmia. Então, eu contaria a verdade. Acho que existe uma saída para você se você contar a verdade e se aproximar de Deus. De qualquer forma, gostaria de dizer algo para encerrar. Para muitos de vocês que gostariam de me calar, que têm se esforçado muito para me calar, não, acho que vou em frente e serei o Davi do Charlie. Eu não vou parar de falar sobre a morte de Charlie Kirk. Na verdade, em vez de tentar me calar, vocês deveriam fazer outra coisa. Acho que seria melhor vocês gastarem seu tempo tentando impedir o sol de nascer. Vocês teriam mais sucesso se gastassem seu tempo tentando impedir o sol de nascer do que tentando me calar. Sobre quem matou Charlie Kirk porque ele sabia que ia morrer. E ele sabia que eu seria a pessoa que teria coragem de defendê-lo. O que ele não sabia, eu acho que ele não sabia, era isso. Milhões de pessoas ao redor do mundo talvez não tenham um microfone, certo? Talvez não tenham um podcast, talvez não possam escrever artigos para o Daily Mail. Estão ao lado dele, estão do lado do bem. E nós vamos até o fim com isso. E como eu disse, haverá justiça. Não aquela falsa, não o tipo Tyler Robinson. Justiça real. Faremos uma breve pausa aqui e depois veremos alguns dos seus comentários. Tudo bem, pessoal, estou entrando para falar sobre a empresa de bem-estar, porque é oficialmente temporada de resfriados e gripes, o que significa que também é temporada de vacina contra a gripe. Depois de tudo o que passamos nos últimos 5 anos, o número de pessoas que estão tomando a vacina contra a gripe está em um nível recorde. Sem mencionar o fato de que, de acordo com os próprios dados do CDC, a vacina contra a gripe é, entre aspas, moderadamente eficaz na melhor das hipóteses, e isso sem contar a vacina. Ferimentos. Existe uma maneira muito melhor de se manter saudável? Pegue um kit de emergência contra contágio da empresa de bem-estar. Se você acordar com dor de garganta ou estiver com o nariz escorrendo, pode tratar esses sintomas imediatamente com um kit prescrito por um médico que contém ivermectina, hidroxicloroquina, Tamiflu genérico, Z-Pak genérico e muito mais. É como ter uma clínica de atendimento de urgência em casa. Eu tenho um kit de emergência contra contágio da empresa de bem-estar, porque me recuso a ficar preso em uma fila na emergência ou depender de um seguro caro se eu pegar um resfriado. Eu simplesmente abro o kit, consulto o guia escrito pelo médico para uso seguro e volto à vida. Este kit é literalmente um salva-vidas, com milhares de avaliações de pessoas como você e eu que tinham seus kits prontos em um momento de necessidade. Acesse TWC Health, altere Candace hoje e use o código Candace na finalização para economizar $48. Compre antes que a temporada de gripes e resfriados comece. TWCHealth/Candace. Use o código Candace e ganhe $48 de desconto em kits disponíveis apenas para residentes dos Estados Unidos. Apenas para residentes. Também quero lembrar vocês sobre o American Financing, porque o custo de tudo ainda está fora de controle. Muitos de nós estamos contando com cartões de crédito para cobrir o essencial. Se essa dívida está se acumulando para você, saiba que, obviamente, você não está sozinho. Os americanos, juntos, devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Você pode estar pensando em procurar meus amigos da American Financing, mas talvez tenha desistido porque não queria abrir mão daquela baixa taxa de hipoteca que está aproveitando. Mas aqui está a boa notícia. Eles agora criaram o Smart Equity Loan, que é uma solução projetada para ajudar você a tomar controle das suas finanças sem mexer na sua hipoteca atual. Diferente de um HELOC, que pode ter taxas de juros variáveis, o Smart Equity Loan oferece uma taxa fixa. Isso significa um pagamento mensal previsível, trazendo tranquilidade para você. Esse empréstimo permite usar o valor acumulado na sua casa para quitar dívidas caras, liberar fluxo de caixa e manter sua taxa de hipoteca baixa. E leva apenas 10 minutos para começar. Não há taxas iniciais ou ocultas.
Ligue para American Financing hoje e comece a economizar agora. O número é 8007951210. Mais uma vez, é 8007951210. Ou você pode visitar americanfinancing.net. Corte Owens. americanfinancing.net/Owens. E claro, quero falar para vocês sobre a Nimi Skincare. Sabe, eu os amo. Por anos, a indústria da beleza nos fez acreditar que precisávamos de fórmulas complexas para ter uma pele saudável, mas o segredo é muito mais simples. Por isso fiquei interessada quando descobri a Nimi Skincare. A Nimi está fazendo algo radical. Eles criaram uma das linhas mais populares em torno de um dos ingredientes mais ricos em nutrientes e biodisponíveis do mundo, que é o sebo de boi alimentado com capim. O sebo é tradicional. É um segredo ancestral. Sua composição é incrivelmente semelhante à dos óleos naturais da nossa própria pele, o que significa que sua pele realmente o reconhece. Não é um revestimento químico. É nutrição de verdade. A Mimi tem 2 produtos da linha Talo que você definitivamente precisa conhecer. Primeiro, para a sua hidratação diária, existe o Sunshine Talo Cream. Esse é o seu hidratante de confiança. É leve, absorve rapidamente e não deixa aquela sensação oleosa. Eles combinaram esse incrível sebo de boi alimentado com capim com calmante aloe vera. Eu adoro aloe vera. E óleo de jojoba, e é perfeito para o rosto e o corpo, criando uma barreira cutânea forte e resistente contra o desgaste do dia a dia. E para as áreas problemáticas, para aquela pele realmente seca e rachada, eles têm o Buzzing Tallow Balm. É um bálsamo ultra rico que usa sebo e cera de abelha para criar uma barreira protetora. Ele retém a hidratação, protege sua pele dos elementos e permite que ela se recupere. Esse é o cuidado com a pele como deveria ser. Simples, puro e extremamente eficaz. É um foco em ingredientes que amam a pele, feitos aqui mesmo nos Xmile. Então, se você quiser fazer um pedido, acesse nimiskincare.com, explore a linha de sebo deles e não se esqueça de usar meu código Candice10 no checkout. E você vai ganhar 10% de desconto na sua compra. nimiskincare.com. Bem, estou ouvindo que Ian Carroll está no chat. Ian Carroll, obrigado. Não deveria ser você, James Lee e Ryan Mata, que eu nem conhecia antes disso, que estão insistindo nisso dia após dia. Vocês nem conheciam o Charlie Kirk. Não deveria ser você. Não deveria ser vocês. Não deveria ser o Zeb Boykin fazendo balística. Estou esquecendo o nome. Vamos falar sobre isso mais tarde nesta semana. Do cara que analisou as buscas no Google. Não deveria ser. Todas essas pessoas, mas fico feliz que seja. Acho que a descentralização de tudo isso é justamente o que torna isso tão poderoso. Só para avisar vocês, aliás, aproveitando para falar de algumas coisas, nós realmente esgotamos o novo Tumblr, mas já reabastecemos. Então, a gente não sabe, não, mas a gente sabe. Já temos ele de volta em estoque. Acabamos de adicionar isso hoje. E, finalmente, para aqueles de vocês que fizeram a pré-venda do livro, Make Him a Sandwich já está disponível. Por que mulheres de verdade não precisam de feminismo falso? É incrível segurar esse livro. Quero contar para vocês. Quando você lança um livro, pedem para as pessoas escreverem algo legal sobre você. Isso é incrível. E eu amo ela, ... Ian Carroll ou algo assim. E eu só pensei que seria muito mais divertido ir à internet e olhar todos os comentários que pessoas famosas já fizeram sobre mim. Então temos a Cardi B, que escreveu uma resenha. Ela disse, sinceramente, sinto pena de você. É só uma avaliação do meu caráter ao longo dos anos. Candace Owens é uma fraude do Lance Bass. Ireland Baldwin escreveu, o ser humano mais nojento, odioso e cancerígeno que já conheci. E isso é impressionante, considerando que Alec Baldwin é o pai dela. Roseanne Barr escreveu, monstro. Se eu ver essa VADIA, vou dar um soco nela. Mantendo a classe. Eminem escreveu, vagabunda de saia. Nem sinto que uso tantas saias assim, então isso é impressionante. Jojo Siwa, esse é o meu favorito. Candace e eu não nos damos bem. Eu te receberia no meu programa a qualquer momento. Eu sempre te digo isso. E eu adoro ver que você parece muito mais feliz do que há alguns anos. Ben Shapiro, notoriamente naquela mesa, disse, a falsa sofisticação dela é ridícula, então vou continuar sendo um falso sofisticado. E Chrissy Teigen escreveu, vá embora, seu idiota, seu bajulador sem alma. Obrigada, Chrissy. E obrigada a todas as pessoas que apoiaram isso. Vocês podem acessar makehimasandwich.com se quiserem me apoiar. E este é um livro incrível. Eu escrevi cada palavra. É a primeira vez que tiramos isso de uma editora, o que é incrível porque acho que esse também é o futuro. Descentralização, publique seus próprios livros porque as editoras também têm muito poder para mudar a história. E eu queria dizer isso. Entrando em alguns dos seus comentários aqui, Ian Carroll escreve, pescar leva tempo. Você precisa preparar a isca. É tão bom ter você de volta, Candice. Eu passei um tempo preparando muita isca.
Muita isca foi preparada. E vamos ver. Vamos ver o que conseguimos. Amanda escreve: isso é doentio. Obrigada, Candice, por sempre compartilhar a verdade. Deus te abençoe. Obrigada, Amanda. Kiki Mac. Candice, obrigada por me ajudar a tirar a venda dos olhos e me trazer de volta à igreja. Nunca pare de lutar pela verdade. Você está dando um exemplo incrível para as meninas do futuro. Nós te amamos, irmã. Cristo é rei. Muito obrigada, Kiki. E eu realmente acho que as mulheres têm um papel importante nisso. Acho que nós meio que, e falamos sobre isso neste livro, mas o movimento feminista, para saber de onde ele vem, há um capítulo chamado Além do Pálido, o pálido assentamento da Rússia. Quem trouxe esse movimento feminista, é bom que você saiba de onde isso veio, porque acho que todas nós estávamos praticando o feminismo. Quando eu era mais jovem, eu dizia, sou feminista, achando que era tipo poder feminino, Spice Girls. E nunca, jamais foi isso. A Mal escreve, odeio ser mórbida, mas Deus realmente te salvou ao te tirar da DW. Sou muito grata por você estar em um lugar mais seguro por Deus, o Todo-Poderoso. E eu acho, e quase, não sei o que isso quer dizer. Foi uma época sombria, mas olhando pra trás, é claramente o que estava acontecendo. A Mal, na verdade, acho que tudo começou quando o Kanye tweetou pra mim. Acho que enviaram pessoas para nos controlar antes de tudo. Separar eu e o Charlie e depois nos controlar. Vou falar mais sobre isso esta semana, mas conversei com meu marido sobre isso e agora vejo tudo com muita clareza. O que aconteceu e aquelas mensagens entre eu e o Charlie antes daquela semana em que ele tweetou pra nós. Na verdade, foi o Scott Adams, diz ele, quem fez um vídeo que nunca vou esquecer quando isso aconteceu. E ele disse que foi como se tivesse rasgado um buraco no universo, esse tweet, e que isso nunca deveria ter acontecido. Vou procurar isso, encontrar e falar mais sobre como foi a minha experiência, onde eu realmente acredito que enviaram pessoas para nos controlar e eu tive sorte de ter tido essa sensação espiritual avassaladora de que precisava ir para o Reino Unido e conhecer meu marido. Acho que fui salva ao encontrar meu marido, o que não foi contabilizado. Joshua Stevens escreve, Tyler Robinson comparecer ao tribunal hoje via Zoom, sem ter que mostrar o rosto, certamente não está ajudando nenhuma das teorias que existem por aí. É bom ter você de volta. Sim. Sim. Quer dizer, vamos lá. É como se fosse 9 em um machucado neste momento. Mas não se preocupe, tenho certeza de que ninguém no momento decisivo achará isso estranho. Eles simplesmente dizem, está aberto, está fechado, e estamos tão felizes que aquele único atirador que pegou o Charlie foi capturado. Essas pessoas simplesmente não têm vergonha. Ninguém aqui tem vergonha, e isso é um problema. Ivana Milano escreve, continue com o ótimo trabalho, apoie seu amigo. Lembre-se, isso não é só uma luta pessoal, mas uma guerra espiritual. Sim, é mesmo. Em um mundo onde o dinheiro e a ganância estão dominando a vida das pessoas, obrigado por nos ajudar a permanecer firmes na verdade de Deus. Sim, vale a pena perder dinheiro, como eu perdi. Vale a pena perder amigos falsos, como eu perdi, para defender a verdade. Estou pronto para a guerra com essas pessoas. Tipo, tudo isso, vamos nos unir, sabe? Mandem seus melhores guerreiros. Porque tudo o que eles fazem é mentir, difamar, iludir, tirar e desplatformar. E vocês não estão mais vencendo. E algo que eu quero dizer que também é incrível é que desta vez eu não precisei lutar muito para que as pessoas acreditassem em mim. E eu não sei, só sei que em algum lugar, Charlie, a energia do Charlie, eles tentaram, quase como se quisessem capturá-la rapidamente. A única coisa que eles não conseguem fazer, certo? Eles não conseguem criar. Eles não são a força vital. Essas pessoas não são a força vital. Eles só conseguem roubar. Eles podem ameaçar. Eles podem pressionar, mas não conseguem criar isso. Agora, enquanto eu refletia sobre as coisas, sinto que todos eles tentaram engarrafar a energia do Charlie, e o Charlie enviou sua energia para onde ela precisava estar. Eu mal me defendi enquanto eles apareciam, atacavam, mentiam. Ela nem sequer falou com ele desde 2017. Ela não conhecia o Charlie. Ela não o via. Eles só mentiram e mentiram e mentiram e mentiram e ninguém do Turning Point me defendeu e disse tipo, isso é mentira e o que ela está dizendo é verdade. E o público, nem por um segundo, não acreditou. A quantidade de dinheiro que foi gasta para contar essas mentiras e eu mal precisei me defender e vocês sabiam que eu estava dizendo a verdade e eu acho isso incrível porque realmente é um testemunho de Deus e um testemunho da verdade. E como Ian Carroll disse quando esteve no meu programa, a verdade não precisa ser repetida várias e várias vezes. É o poder da frequência da verdade, certo? São necessárias muitas pequenas mentiras. É por isso que a mentira exige que a verdade se cale. É por isso que eles aprovam leis sobre discurso. Você precisa que as pessoas fiquem em silêncio, porque quando fala a verdade, ela se torna mais poderosa. Eu realmente acredito nisso. E estou convocando todos a fazerem isso com mais frequência.
Tipo, apenas fale a verdade, mesmo que você tenha medo das consequências, porque a consequência maior é não estar em paz com Deus quando você partir. Tim Morgan escreve para a investigação do Charlie: "Nós te amamos. Que Deus abençoe." Muito obrigado. Caitlin escreve: "Meu irmão, HM, faleceu em 2021. Ele costumava falar sobre como sabia que não viveria além dos 40 anos. Ele dizia isso quando estava na casa dos 20 anos e ele tinha 41. Sim, Charlie disse muito mais. Ele disse muito mais. E vou guardar isso comigo porque realmente acho que parte disso foi uma profecia. Agora, eu realmente acredito nisso. E vou levar isso até o fim." David Foster escreveu: "Eu nem conhecia o Charlie e fiquei mais abalado vendo as imagens do que o cinegrafista parecia estar em um vídeo selfie. Ele nem estava tremendo. Minhas mãos estavam tremendo e eu estava em casa. Simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. E nós precisamos parar de aceitar essa desculpa do tipo: o que você faria? Eu sei o que eu faria? Ok. Na sua situação, ou você corre pra longe e não grava a si mesmo, certo? Ou você corre até o seu amigo e ajuda. Na verdade, a única pessoa, como Ian Carroll apontou em um dos seus vídeos, e você também deveria se inscrever no canal do Ian Carroll. Ele apontou que, na verdade, a única pessoa que agiu corretamente foi o Frank Turek. Tipo, a primeira coisa que você faz é se abaixar, certo? Porque você não sabe se vai haver outro tiro. Como o Mike McCoy teve confiança suficiente para ficar de pé e andando? Ninguém sabe? Você não sabe de onde o tiro está vindo. Você não vê ele sendo atingido. A primeira coisa que você faria seria se jogar no chão. A primeira coisa normal a se fazer é se abaixar, garantir que você está seguro. E então Frank Turek meio que rasteja de volta em direção ao Charlie e depois tenta levá-lo até o carro. Tudo isso me parece normal, certo? E eles estão sempre tentando fazer a gente enxergar as coisas pela exceção. Bem, teve uma vez no acampamento da banda em que, de forma bem excepcional, alguém disparou tiros e alguém ficou super calmo e saiu andando. E eu fico tipo, sim, eu já vi homens de preto. Essa não é a pessoa em quem você deveria confiar nesse cenário, é só o que eu estou dizendo. Brian escreve: "Volte, Candace. Todo mundo precisa de um bem-vinda de volta, Candace. Perdão. Todo mundo precisa de uma amiga como você, que lutaria com tanta garra por justiça. Estou tão feliz que você estava no caso. Eu consigo ver que você revelaria a verdade para nós. Não sabemos, mas sabemos." Tornou-se minha frase favorita. Olha, Charlie não sabia que iria morrer jovem desde o momento em que começou a mudar de direção, como ele disse. Mas ele sabia e estava certo. Então siga seu instinto e acredite nos seus sonhos, certo? E quando as pessoas tentarem zombar de você e lhe disserem para não ouvi-las, para não confiar em seus instintos, saiba que essas pessoas estão trabalhando para o diabo, literalmente. Ok? Eles querem que você pense que esta vida é isso e esta vida não é isso. Então, acerte-se com Deus e diga a verdade. Nos vemos amanhã.